Deus não fala mais conosco? Nós estamos vivendo a secularização da humanidade. Um fenômeno histórico que vem acontecendo nos últimos séculos. Mesmo com o Evangelho sendo pregado quase mundialmente, mas a secularização, ela está ocupando espaço, invadiu os meios sociais, as religiões, e isto leva a um afastamento de Deus. Ainda no 7º século antes de Cristo, por meio do profeta Isaías, isso está no capítulo 57, versículo 11, Deus fez uma pergunta: vocês não me temem porque eu estou calado? Ele usou o profeta Isaías para perguntar: não será que há muito eu estou calado, então vocês não me temem mais? A humanidade utiliza um comportamento como se tivesse a distância de Deus. E Jó, ele entendeu que, mesmo que Deus permanecesse calado, no entanto, ele domina sobre as nações e sobre os homens. Alguns salmos também questionaram a ausência de resposta. Então, para responder esta pergunta que já fizemos, Deus não fala mais conosco, cujo tema é a própria voz de Deus, pretendemos destacar primeiramente alguns fatos, bem rapidamente, fatos que mostram que Deus se comunicava pessoalmente com a humanidade, começando pelo Jardim do Éden, quando Deus e os anjos conversavam com eles todos os dias. Deus falou até com Caim depois que ele assassinou seu irmão. Falou mais adiante, antes e depois do dilúvio. E o livro de Jó, a partir do capítulo 38 até o final, ali mostra um diálogo amplo e profundo entre Deus e Jó. Da mesma sorte aconteceu com Abraão. As visões, os sonhos, e depois, até pessoalmente, quando Abraão recebeu em sua casa, em sua tenda, é lógico, aqueles 3 seres celestes, e a Bíblia diz que um era o Senhor. Entendemos que era Jesus Cristo. Deus falou através de Moisés tantas vezes, Moisés chegou a questionar uma atitude de Deus, para que Deus mudasse a sua atitude. Deus falou tanto através dos profetas. Mas um fato marcante que nós temos na Bíblia Sagrada foi Israel recusar ouvir a voz de Deus. Quando Deus se manifestou poderosamente ao povo de Israel no Monte Sinai, ele deixou claro que pretendia continuar falando, se comunicando com a humanidade e por meio da sua voz, das manifestações, das teofanias. Mas Israel temeu ouvir a voz de Deus. Quando eles viram os trovões, o monte fumegando, as nuvens escuras, o fogo e a voz saindo do meio do fogo, eles disseram: Moisés, nós não queremos falar mais com Deus. Fala tu com Deus e depois você fala conosco. Mas para o final dos 40 anos de peregrinações pelo deserto,
Moisés fez um relato, um discurso e um relato impressionante, trazendo à memória todos os fatos que havia acontecido durante aqueles quase 40 anos. E um que ele trouxe perante eles foi o fato de Israel ter se recusado a ouvir a voz de Deus. Foi a leitura que nós fizemos. Moisés fala novamente com eles. Quando vocês ouviram a voz de Deus, vocês me disseram: o Senhor nosso Deus mostrou a sua glória, a sua majestade. Ouvimos a sua voz vinda do meio do fogo, mas esse grande fogo nos consumirá. Se nós continuarmos ouvindo a voz de Deus, seremos mortos. E eles falam isso para Moisés. O texto que nós lemos diz que Deus ouviu eles falando, e quando Deus ouviu eles falando, o Senhor disse: eu ouvi o que este povo disse, e eles têm razão. Interessante. Falaram bem, eles têm razão. Isto aconteceu, igreja, porque na prática Israel não desejava obedecer. Isso acontece em menor escala conosco. Quantas vezes que nós estamos aí num lar, com pessoas, em contatos, pessoas que já receberam 2, 3, 4 estudos, depois elas perguntam: mas eu vou ter que guardar o sábado? Eu vou ter que mudar a minha alimentação? Eu vou ter que ser batizado? Eu não vou estudar mais a Bíblia. Eu já ouvi muito isso daí, gente. Não foi uma vez só. Então eu vou parar de ouvir a Bíblia. Não quero mais ouvir a Bíblia Sagrada. Mas graças à misericórdia de Deus, que Deus não desistiu. Se Deus desistisse, nós estaríamos perdidos. Mais adiante, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus fala com Moisés: Moisés, me faça um santuário, e eu habitarei no meio de vocês. Deus é maravilhoso, né, gente? Séculos depois, ainda, este fato foi mencionado na Bíblia mais de uma vez. Foi algo que marcou, que não foi esquecido. Asaf, no Salmo 81, versículo 11, ele disse: mas o meu povo, Deus falando por ele, não quis me ouvir, o meu povo não quis me obedecer. Percebe por que eles não quiseram ouvir a voz de Deus? Porque não quiseram obedecer. Quando nós não queremos cumprir algo, nós criamos meios e desculpa para não cumprir. Mais adiante também, o apóstolo Paulo, está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 19, ele disse: ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual ouviram, e vocês rogaram que Deus não falasse mais para vocês. Mas quando nós nos voltamos para a Bíblia Sagrada, igreja, nós vemos que a terra continua cheia da presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele teve ali uma visão, e nessa visão ele disse: ouvi o Senhor num alto e sublime trono, as suas vestes enchia todo o templo, todo o santuário,
e os anjos falavam: Santo, 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 a terra está cheia da glória de Deus. Só que nós, quando olhamos para o planeta Terra, o que nós estamos vendo, por uma questão da forma como nós olhamos, nós vemos guerras, sofrimentos, enfermidades, discórdias, tempestades, pessoas morrendo. Por quê? Porque nós devemos olhar conforme Deus deseja que nós olhemos. A Bíblia Sagrada, ela nos direciona a entender o que Deus faz. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20, a Bíblia diz o seguinte: desde a criação do mundo, olha o que eu vou ler aqui, está na minha mente. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina está claramente compreendida por meio das coisas criadas. Tanto é que o apóstolo diz que vai servir de base para o juízo divino e não vai haver desculpa. Mas quando a Bíblia diz que os atributos se manifestam na natureza, então nós estamos vendo que a própria natureza, é lógico que eu vou falar outra coisa posteriormente, mas nós estamos vendo que a própria natureza, ela se manifesta como se fosse a voz de Deus. Ela revela a imutabilidade, a eternidade, a graça, a misericórdia. É tão fácil entender isso. Nós temos um lar, temos o alimento, respiramos, olhamos para os céus, olhamos para baixo, nós vemos que Deus criou todas as coisas e continua sustentando. Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele continua em seu governo sobre a terra. Mas o interessante é que a Bíblia fala que a natureza é como a voz de Deus, porque ela mostra os atributos invisíveis. Aquilo que é invisível de Deus está se manifestando pelas coisas criadas. E não é difícil ver isso daí, como o seu eterno poder. Quando nós pensamos no poder de Deus, nós estamos acostumados a receber. Nós estamos acostumados a viver aquilo que temos recebido e não custa nada a nós. Nós estamos num planeta, junto com milhares de outros, sóis, estrelas, e estamos em cima do nada. Aliás, para aqueles que gostam de descobrir algumas coisas antigas, existiam pensadores que já eram tratados como cientistas, que colocava lá uma bola, a terra, com os pilares de baixo, sustentando o planeta Terra. Imagina, nós estamos em cima do nada. Ah, mas é a gravidade. Mas a gravidade foi Deus que criou. E a Terra está em cima do nada, com tudo isso aqui, ela não sai da sua rota, ela não desce, ela não se desequilibra. Ela continua aceitando a lei e a forma da física como Deus determinou. Ou seja, o poder de Deus está permanentemente sustentando a vida e sustentando onde nós estamos. Aliás, nós estamos numa viagem interplanetária, passando pelas estações do ano, em volta do Sol. E também, o texto fala que revela a natureza de Deus. Deus é espírito, por isso que nós não vemos.
Caso contrário, ele seria igual a nós, matéria. Mas ele é espírito, é imortal, sua natureza é santa, é divina. E continuando com a palavra de Deus, Jesus, ele vem aqui em nosso planeta, ele desce aqui, o verbo da vida, aquele que falou e criou todas as coisas. Ele vem até nós, ele abriu o caminho e criou uma nova realidade, uma nova dimensão para acesso a Deus. Nós precisamos compreender isso para poder responder à pergunta: Deus não fala mais conosco? Mas quando nós voltamos diretamente para Cristo, nós vamos ver que Ele abriu o caminho, vou mostrar para vocês, criou uma nova realidade, com novas dimensões de acesso a Deus. Primeiramente, eu trago à lembrança de todos aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 1 até o versículo 3, para poder aprofundar sobre Jesus Cristo. O texto escrito em Hebreus, capítulo 1 até o versículo 3, diz que Deus antigamente falou de muitas maneiras e muitas vezes. Olha, muitas maneiras se entende algo quase infinito. Muitas maneiras, muitas vezes aos nossos pais, aos mais antigos, aos profetas, mas só que agora, nestes últimos tempos, nestes últimos dias, Ele nos falou por intermédio do Filho. Aquele que falou, haja luz, e a luz foi criada. Ele vem até nós. E interessante que esse Cristo que falou conosco, quando ele traçou o perfil de João Batista, isso está em Mateus capítulo 11, versículo 10 ao 11, quando ele traçou o perfil de João Batista, ele disse: eu digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas ele não para por aí. Ele diz: todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Eu já li alguma coisa, alguém dizendo que essa frase é enigmática. E eu não vejo nada de enigmático nessas palavras de Jesus Cristo. Porque Mateus escreveu várias vezes que Jesus dizia: o reino dos céus desceu até a vós, ou seja, Cristo, esse que veio falar conosco, com a humanidade, Ele veio nos dar as razões do seu reino. A partir do momento que Ele trouxe a tua mensagem, tanto é que Ele falou com os apóstolos: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecados. Mas como eu vim agora, vocês têm pecado, porque eu ensinei e falei. E esse Cristo que ensinou e falou, ele dizia: o reino dos céus desceu até vós. Quando nós engajamos na palavra de Deus, quando nós nos engajamos no Evangelho, o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2, versículo, se eu não me engano, 19, que nós passamos a ser concidadão dos santos e pertencemos à família de Deus. O apóstolo Pedro também, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos uma geração que eleita. Ora, nós passamos a pertencer como cidadãos ao reino dos céus. Aqui nós exercitamos. Então eu entendo que quando Jesus falou o menor do reino de Deus, ele estava se referindo ao teu povo, que ingressasse e aceitasse a tua mensagem. Seria maior que João Batista?
É possível entender pelo que eu vou falar em seguida. Jesus, como nosso sumo sacerdote, perfeito, definitivo. Lembra que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, depois que ele fizesse expiação pelos seus pecados. Mas naquele santuário terrestre, que nem de miniatura servia para o santuário celestial. Ellen White explica isso, que o santuário de Deus tem milhões e bilhões de anjos que entram e saem e atendem suas ordens. Então deve ser uma estratosfera espiritual, muito além da nossa imaginação. E Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, perfeito, definitivo, abriu o caminho que garante o acesso ao santuário celestial e a aproximação do trono. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Mas como isso acontece? Eu creio que não é tão difícil de entender. Quando Jesus ele esteve aqui falando conosco, olha, a Bíblia fala, ultimamente ele veio e falou conosco, por isso que ele falou para os apóstolos, se eu não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora eu falei. E já existiam os 10 mandamentos desde a época de Moisés e desde o começo do mundo. Quando Jesus esteve aqui, ele disse, olha, se você pensar, e no teu pensamento, você realizar ações no teu pensamento, você pecou. E você vai responder em juízo. Ora, se o meu pensamento é capaz de eu praticar uma ação e responder em juízo, em pensamento, pela fé, eu posso penetrar ao santuário celestial da presença do trono divino. Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. E Jesus Cristo, ele garante o livre acesso ao santuário celestial, ao trono de Deus, e não para por aí. Jesus, a palavra que veio e falou conosco nos últimos dias, ele disse, eu pedirei ao Pai, e ele dará outro conselheiro, outro, agora sou eu, disse Cristo, mas virá outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não foi só no Pentecoste, não será só no futuro. Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, pois ele vive com vocês, estará em vocês, ele os guiará em toda a verdade, anunciará o que há de vir. Ora, para ele anunciar o que há de vir, ele precisa se comunicar. E prossegue, e convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Para convencer, olha, convencer significa persuadir. Não são minhas palavras que vai persuadir alguém. Eu posso ensinar, falar o que eu quiser, que eu não vou conseguir entrar na mente e no coração de ninguém. A palavra persuadir, olha, ele vai persuadir, ele vai convencer, convencer significa persuadir, do pecado, foi isso que ele fez conosco, do juízo e da justiça. Então, convencer, persuadir, significa aceitar a ideia ou o fato pelas razões e os argumentos que estão sendo apresentados. Só que a Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo. Exatamente isso. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não é o meu argumento, não é o teu argumento, mas é o Espírito Santo, ele é Deus, ele que convence.
Isto quer dizer que Deus, por meio do Espírito Santo, sempre falou conosco. Interessante, gente. Flávio Joséfo, um historiador famoso do primeiro século. Acho que igual ele não teve ninguém. Ele foi como se fosse o jornalista que fez a cobertura da guerra entre os romanos e os judeus e a destruição de Jerusalém e do templo. Ele, tendo conhecimento de tudo que Deus tinha feito para poupar Jerusalém e o templo, aí alguém poderia perguntar, mas Jesus Cristo disse que seria destruído. Jesus Cristo disse porque ele sabia que eles não mudariam a ideia. Mas ele não decretou a destruição. Então, Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, ele, tendo conhecimento de tudo que Deus fez, poucos anos antes dos anos 70, quando Jerusalém foi destruída e o templo, sinais que aconteceram, ele fez um relato completo. Mas no 6º livro da guerra que ele fez cobertura, ele disse, não há meios de que Deus não se sirva para salvar e manifestar por diversos sinais o que os homens devem fazer. Não há meios de que Deus não se sirva para que Ele salve você, para que Ele se manifeste em você. Ele é infinito. Os sinais que aconteceram, eu não tenho tempo para dizer aqui, palavras que aconteciam sobrenaturais no templo, carro de fogo nas nuvens. Mas eles entendiam de uma forma diferente. Não perceberam que o pecado e o erro impedia ver o que Deus estava falando, pelo menos para eles serem poupados. Agora, por outro lado também, igreja, a voz de Deus pode ter significados diferentes. Depende da forma como nós cremos. Poucos dias antes de Jesus deixar o planeta Terra, ele estava junto com seus apóstolos e tinha mais pessoas ali perto. Isso está em João capítulo 12, versículo 28, 29, por aí assim. Naquele momento, Deus se manifestou. Jesus ouviu a voz do Pai, os apóstolos ouviram, mas muitas pessoas que estavam por ali, uns diziam, olha, foi um trovão. Outros diziam, não, foi um anjo que falou com eles. Eles ficaram discutindo porque não entenderam o que ouviram. Isso também aconteceu quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco. Quando houve aquela grande luz no meio da estrada, eles viram a luz, ouviram a voz, mas não entenderam o que eles estavam falando, o que Jesus estava falando com o apóstolo Paulo. Percebe? Estes fatos sugerem que a cruz de Cristo provocaria discussões e divisão. A voz de Deus, o plano de salvação, seria entendido por alguns, só que muitos não entenderiam. Muitas vezes o pregador traz uma mensagem coerente, alguns saem fortalecidos e agradecidos, outros não entenderam a voz, a mensagem do pregador. E nós não precisamos ir longe, nem procurar um lugar para ouvir a voz de Deus. Deus está em todos os lugares. Quando o profeta Elias, depois que ele travou aquela batalha no Monte Carmelo, ali Deus desceu fogo no santuário, e em seguida Elias mandou matar todos os profetas falsos.
Estava mais de 400, uns falam que é 480, não sei aonde encontraram todo esse limite. O que aconteceu? Ele, ameaçado de morte, ele fugiu para o Monte Horebe. Monte Horebe ou Monte Sinai, nós entendemos que é o mesmo. Andou 40 dias, 40 noites. Jejuou, depois que comeu lá no início a comida e a água que o anjo levou para ele. Mas ele esteve 40 dias, 40 noites caminhando. Não vou entrar todos nos detalhes, não. Vou trazer só uma parte do que aconteceu lá. Quando ele chega lá no Monte Horebes, Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? Entendeu, igreja? A pergunta denota que Elias não precisava ir tão longe para falar com Deus. O que fazes, Elias? É como se você está cansado, chega e me procura, olho para você e falo: mas o que você faz aqui? Precisava vir aqui? Ou seja, Elias, eu estive com você no Monte Carmelo, foi eu que fiz o fogo descer. Percebe? Elias estava certo. Por que procurar Deus? Porque o homem é deficiente. Mas ele não precisaria ir tão longe, pois Deus está em todos os lugares. Aonde Deus se encontra em todos os lugares, em qualquer lugar onde o seu nome é invocado. A Bíblia Sagrada diz que Deus está tão perto de nós, que é impossível não ser encontrado. Igreja, a história do cristianismo revela que Deus é Senhor da história. Paciente, silenciosamente, Ele está no controle. Ele fez o sábado florescer usando a igreja adventista do sétimo dia. Estava esquecido. Poucos tinham conhecimento. Ele deu acesso a Ellen White, assim como para muitos homens e mulheres que entregaram sua vida ao Evangelho, antes e depois. E Deus continua falando conosco. Creio que a nossa forma finita de pensar é um dos grandes obstáculos para entender a voz de Deus. Porque Deus se comunica conosco de muitas formas. Deus é infinito, Ele não tem preferência, Ele não faz acepção de pessoas. Ele falou até com Cornélio, que era um pagão romano, mandou o anjo falar com ele. Existem relatos bíblicos de pessoas convertidas, andando na verdade, que não tiveram Bíblia e nunca receberam um mensageiro. É porque Deus continua falando da sua própria maneira, não de forma convencional, mas da forma como Ele deseja. Deus fez até a mula de Balaão falar. Aliás, foi ela que salvou o seu dono. E o anjo falou a Balaão: olha, se ela não me visse e não se desviasse, você seria morto. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, mas não para por aí. O Espírito Santo fala em nossas mentes, em sonhos, em visões. Muitas vezes a mensagem vem por uma pessoa da família, outras vezes por um meio estranho, outras vezes alguém fala conosco, se comunica conosco com uma forma tão diferente. E nós precisamos entender a voz de Deus. Quando está falando conosco, eu vou concluir.
Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer que Deus fale com você? Então ore. Eu vou explicar. Então ore. Converse com Deus, sem pressa. Porque nós acostumamos nos ajoelhar e falar. Não paramos para ouvir. Que Deus fale em nossos corações e nossa mente. Quantas vezes que eu levantei de uma oração com decisão pronta e não pedi, mas Deus me comunicou que eu precisava fazer daquele jeito. Ore, sem pressa, e se permita ouvir o que Deus vai falar no teu coração e na tua mente. Isaías 33, versículo 3, Deus disse: clame a mim, e eu te responderei. Vou lhe dizer coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe. Deus continua sendo o mesmo, o Deus nosso é o mesmo Deus dos profetas. Ele continua, e muito mais nesses últimos tempos que Cristo está à porta. Não há meios que Ele não se sirva para salvar a humanidade. Ele disse: clame a mim, e eu te ouvirei. E eu vou lhe dizer coisas grandiosas, insondáveis, que você nunca ouviu, que nunca se despertou na tua mente. Você vai sentir coisa que você nunca sentiu. O Espírito Santo sempre esteve e sempre estará presente na vida de todos nós. Isaías 30, 21, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo diz assim: olha, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, o caminho é esse daqui, siga-o. O Espírito Santo, não é o homem. Então eu deixo aqui a última palavra, a de Jesus Cristo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.